Bom, agora é um vídeo mais avançado, onde a gente vai construir uma janela, fazer uma família de janela. A janela que eu vou fazer é uma janela de alumínio, de correr, né, com duas folhas de correr, e ela vai ter peitoril iluminado e bandeira iluminada também. Então, o primeiro passo é desenhar essa janela no papel e definir quais serão os elementos que vão ser modelados. Nesse caso, a gente vai desenhar um quadro, que seria o caixilho propriamente dito, né? O aro que prega digamos, na parede, digamos assim. Vamos ter duas travessas que separam a parte das folhas da bandeira e do peitoril, são elementos horizontais. Depois a gente vai ter as folhas propriamente ditas, que são formadas pelo aro e pela alma, e as folhas de peitoril e a folha da bandeira. A ideia é fazer essa família de janela funcionar para representações gráficas 2D em modo simples, quando ela é cortada e quando ela não está cortada, ou janela alta. Tá? É um pouco complexo, mas eu acho que a gente vê tudo aqui nessa construção dessa família. É bem interessante. Então vamos lá, vamos começar com a escolha do template de família. Vou clicar aqui em New e vou buscar o template de Metric Window aqui. Esse template ele já mostra uma parede que é a parede base do seu projeto, tá? Onde você vai inserir a janela, porque a janela é um hospedeiro, então ele precisa de um hóspede, digamos assim, a família de sistema que irá abrigá-la. Então ele simula essa parede aqui. Na verdade é uma parede mesmo. A gente pode escolher aqui, pode criar parede de 15, parede de 20, parede de 30, né? Se quiser, a gente pode criar outras paredes também, a gente pode editar tipo e duplicar, enfim, mas não há tanta necessidade. Vou deixar, eu gosto de fazer com a parede de 20, a parede padrão, que já vem dele. Aqui a gente já tem alguns planos, né, de referência, além daquele inicial, né, que é o que a gente já tinha visto na família mais básica. A gente tem esses dois planos aqui, e ele indica qual é o lado de fora e qual é o lado de dentro da janela. Ele já tem aqui um parâmetro, que é a largura. E se a gente for no navegador de projeto para o lado exterior, olhando de fora, a gente já tem a altura do peitoril e a altura da janela, que seria o básico, né? Já com esses planos de referência. Agora a gente vai criar o desenho de nossa janela. Tá? Vou aqui para o nível de referência. Só que, para que fique organizado, para que eu não me perca, porque eu teria que fazer várias linhas, eu vou primeiro configurar estilos dessa linha de cá, dessa linha de referência. Tá? Então, venho na aba Gerenciar, Estilos de Objeto, encontro aqui Objetos de Anotação, e eu tenho planos de referência. Então, vou clicar aqui em Novo e vou colocar quadro, mais um, chamar de folha, e mais um, chamar de alma. Então, acho que é suficiente. Por que esses três, né? Porque esses aqui vão se referir ao quadro geral lá da família, né? O requadro maior, assim, o aro principal, enfim, tem vários nomes que o pessoal dá. Esses aqui vão ser aquelas referências relacionadas às folhas. E esse aqui aos vidros, né? Que vão ficar dentro da folha. Aí eu vou poder mudar a cor, chamar uma aqui desse azulzinho. A folha eu vou colocar no vermelho. E esse daqui do quadro eu vou colocar um laranja. Então a gente tem bem diferente aqui, é bem visível, né? Às vezes eu ponho um lilás também, assim, um rosa, um lilás. Eu acho que o rosa fica melhor, diferencia mais. E vou colocar a mesma linha que tem ali,
Só digitar a letra A, vai aparecer. Pronto. Aplicar, ok. Agora eu vou fazer plano de referência. Eu estou aqui na planta, então a primeira linha que aparece é a largura da forra. Assim, deixa eu chamar de forra, mas não é forra, mas enfim. Então eu vou digitar RP e vou colocar a primeira referência, que seria essa daqui. Sabendo que isso aqui é o quadro, eu vou selecionar as duas com Ctrl e não tem subcategoria, vou clicar e escolher quadro. Assim fica aquele lilazinho, fica fácil de ver. E do lado exterior, RP. Aqui eu já vou colocar mais duas embaixo. Porque são as travessas horizontais que delimitam o espaço da janela. Vou trocar para quadro. Perfeito. Agora colocar as referências, né, as dimensões que vão fazer a referência do objeto. Perceba que eu pego sempre daquele que vai ficar travado e depois eu coloco o segundo clique do mouse é no local que vai se mexer. Pode ser um excesso de zelo, mas às vezes dá errado. Então, para que não aconteça nada. Pronto. Então aqui eu já tenho todas essas linhas que eu coloquei, já possuem suas cotas. Agora eu vou selecionar essa daqui, já vou colocar aqui um valor mais real, lembrando que a gente trabalha em milímetro, por isso tem 30 aqui. E vou chamar isso daqui de quadro, na lógica de colocar o nome primeiro do que a gente está se referindo, né? Quadro, espessura. Travo. E aí é só referenciar os demais, tanto aqui quanto na planta. Posso selecionar as duas ao mesmo tempo e coloco todo mundo está referenciado. Pronto. Agora eu vou fazer o desenho desse mesmo jeito, né? Eu posso fazer o teste, né? Para saber se está funcionando já, para que a gente não perca tempo. Um valor menor. Opa, tem um problema, tá vendo? Esse aqui está sem cota. Então vamos organizar isso daqui melhor. Vamos voltar para o valor de 1.500. E aí a gente vai pensar, como é que eu vou mexer aqui? Qual a referência que eu quero? Eu quero dar a altura de peitoril, eu quero dar a altura de janela ou quero dar a altura de bandeira, né? O ideal é que quando a gente coloque a janela, a gente dê a altura total da janela, né? Ou a altura da folha. Então essa cota para mim aqui é mais importante. Então essa vai ser a primeira cota. Depois eu vou colocar uma altura específica para esse daqui. Seria a altura do peitoril. Eu não vou colocar uma altura para a bandeira, porque vai ser um excesso de restrição. Eu não posso colocar aqui, porque se eu mudo aqui, muda na outra, dá uma confusão. Ele não vai me deixar fazer. Então eu vou colocar essa cota aqui como peitoril altura. Isso é tudo com o tipo aqui, porque com janela é melhor com o tipo. E folha altura. Pronto. E aí a gente tem o resultado. Para a gente colocar aí agora, vamos colocar uma medida mais real aqui, né? 300, 750, pronto. É só para a gente saber a cota aqui, mas sem restrição, a gente tem 306. E outra coisa, a gente tem, vou mudar aqui a escala para conseguir ver. A gente tem esses elementos aqui sem cota, né? Então vou pegar esse daqui e vou chamar de travessa altura.
Ok, isso aqui eu vou travar. Isso aqui também vai ser travessa altura. Vou mudar esse valor para 30. Pronto. O que é que vai acontecer agora? Né? Vou fazer aquela mudança. Selecionar a altura aqui de 1500 para 1000. Não está funcionando ainda. Então a gente volta. Porque essa cota não está funcionando. Então vou tirar essa cota da altura da folha. Depois a gente resolve isso. E vou colocar aqui bandeira altura. Né? Bandeira altura. Aí a bandeira altura vai ser 30. Então, agora vamos ver se funciona. Seleciona aqui. Viu? Veio todo mundo bonitinho. O maior do que 1500, 2000, ela foi para cima. Então está funcionando tranquilo. Volto para os 1500, que é o valor. Mas aí você pergunta, como é que eu faço para saber o valor da altura da altura da janela, né? Aqui é fácil. Nesse caso aqui eu vou entrar lá nos tipos de família e eu posso criar um parâmetro aqui, ó, por fora. Esse parâmetro vai ser folha altura, exatamente aquele que a gente perdeu. Ah, já tem. Então eu tenho que vir aqui, folha altura, ele já existe, que eu já tinha colocado, tirei, mas ele está aqui ainda. A folha altura vai ser o seguinte, vai ser a altura, que está escrito em inglês aqui, tem que ficar exatamente do jeito que está escrito, com letra maiúscula, minúscula e tudo mais, menos peitoril altura, menos bandeira altura, menos, entre parênteses, 2 vezes quadro espessura, menos 2 vezes travessa altura. Pronto. É esse o valor. Aqui o valor, e esse valor vai poder ser lido nas tabelas lá quando a gente fizer o projeto, tá? Então não precisa se preocupar. Agora a gente vem para o nível de referência e nós vamos colocar os elementos que formam a folha. Então vou fazer o plano de referência aqui, vou fazer um pouquinho menor já. Aqui seria uma cota, vou ter que trocar aqui primeiro, tá? Saber que é da folha, aí eu consigo ver que é da folha. Ela aqui não adianta de nada. RP, novamente, e aqui no meio. Aqui no meio por quê? Eu vou colocar DI, ó, do lugar que fica parado para cá, do lugar que fica parado para esse aqui que vai se mexer. E aqui eu coloco o símbolo de igualdade. Pronto. Vou colocar aqui uma cota inteira, porque essa cota daqui vai ser assim: folha, aro, espessura. Ok, travo e coloco uma medida, 30, com 30 bonitinho. Essa medida de cá também vai ser isso, tem que travar, desculpa, está travado. Seleciono essa, e a gente vai ter aqui a folha, aro, espessura. Aqui, aro, espessura. Pronto. Feito. Tá, aqui deu um probleminha. Esse aqui eu vou tirar essa cota e esse daqui não ficou no centro. Então, selecionar essa linha, deixa eu mudar a escala. Essas duas cotas tem que clicar no EQ, aí eles ficam juntas assim. E depois eu coloco a cota geral e troco para folha, área, espessura. Pronto, agora sim está certo. Coloco mais duas linhas aqui. Então eu vou ter essas duas linhas e faço a mesma coisa. E
Aqui tem que ter cuidado para pegar essa linha tracejada. Uso o Tab para isso. Peguei, né? Fica igual. Mas nem precisava. Nem precisava, peraí. Nem precisa, porque aqui são medidas diferentes. Então, pego aqui da linha tracejada para essa e clico aqui. Pego da linha tracejada daqui para cá, vou pôr desse lado para ficar mais didático, digamos assim. Essa daqui vai ser folha aro. Posso até criar. Folha aro profundidade. Por mais que possa ser igual, melhor deixar separado. Folha aro profundidade. Pronto. Tá aqui com trava automaticamente. E essas linhas daqui e daqui eu troco a subcategoria para folha, que aí fica mais fácil de visualizar na hora da modelagem. Mesma coisa para essa daqui que eu não troquei. Folha. Pronto. Agora vou aqui no exterior e aqui vou colocar vários planos de referência. Já vou, para economizar tempo, colocar no folha aqui e já vou desenhando os planos. Ficou torto. E vou formar as folhas, né? Daqui para cá, daqui para cá, as várias cotas. Bom, e aqui vai ser um novo parâmetro chamado folha aro altura. Ok, travo e vou pegar todas essas cotas que eu coloquei e colocar esse mesmo valor. Fica 40, vamos colocar 30, né, que é o padrão. Bom, basicamente está finalizado. Vamos fazer o teste, né? Toda vez que a gente põe um monte de coisa, a gente faz um teste. Viu? Ok. Tá? Esse aqui tem que testar também para 200 para saber se ele anda. Todo mundo junto. Aparentemente está tudo certo. Vou aqui na largura. Aumento, ok. Diminuo, ok. Tá? Aqui também, tudo ok. Nada fora do lugar. Então nossa família está andando muito bem. Vou deixar um valor razoável aqui e voltar para os 1.500 aqui. E voltar aqui para os 300 para a gente ter folga para trabalhar. Pronto. Agora a gente precisa fazer a referência do que seria o vidro, né? Aqui a gente tem a alma deles, né? Aqui a gente tem um probleminha, digamos assim, né? Vou colocar um plano de referência bem aqui no meio e vou fazer outro aqui desse lado para não criar problema de visualização. Tanto esse quanto esse vão ficar com aquele alma, que é o azulzinho que a gente criou. Esse plano vai ficar aqui, vai ficar um aqui, pronto. Esse daqui, coloco uma cotinha aqui e vai ficar com aqui. Aí a gente brinca um pouquinho também com a própria parede, né? Eu vou colocar a parede mais larga, tá ok. Parede mais curta, ok. Ninguém tá saindo do canto, né? Tá tudo certinho. Para 200, tem um pouquinho mais de folga para trabalhar. Só que esse plano aqui eu vou chamar de alguma coisa. Eu vou chamar de alma externa centro.
E vou chamar esse aqui de alma interna centro. Aqui eu tenho a referência dos dois. Certo? A bandeira e o peitoril não vão ter referência, porque a gente vai pegar a própria referência de centro, porque o vidro vai ficar no centro. Já as janelas não, vai ficar desalinhado. Pronto. Todos os nossos planos estão colocados. E aí eu vou parar o vídeo, porque senão fica muito longo, e vou fazer a parte da modelagem.